Sabe, a Netflix não se tornou a gigante que é hoje só por causa dos filmes e séries. Na verdade, uma das maiores batalhas que eles travaram e que pouca gente fala não foi contra a Blockbuster, foi contra uma fatura. Uma fatura de nuvem que poderia engolir a empresa inteira. E a lição que eles aprenderam nessa guerra silenciosa pode literalmente salvar a sua empresa de um dos maiores ralos de dinheiro da atualidade. Você está pronto para entender o que a sua fatura da AWS, Azure ou Google Cloud realmente está te dizendo? Vamos imaginar a jornada do Gabriel, fundador da Agiliza AI, uma startup de SaaS que está decolando. O time acabou de estourar o champanhe para comemorar 10 mil usuários ativos. O produto foi elogiado num grande portal de tecnologia. A nuvem, para o Gabriel, era a maior aliada. Escalabilidade infinita, agilidade, o sonho de todo empreendedor. Ele se sente no topo do mundo, até que numa terça-feira chuvosa, ele senta com a Cláudia, a CFO, para fechar os números do trimestre. A receita estava subindo, linda, mas a margem de lucro estava encolhendo. Gabriel não entende. Cláudia, a receita está subindo, mas a gente está ganhando menos dinheiro? O que está acontecendo? A Cláudia respira fundo, vira a tela do notebook para ele e aponta para uma única linha na planilha, a linha da fatura da AWS. Ela não estava só crescendo, ela estava crescendo mais rápido que a receita. O Gabriel olha para aquele número de 6 dígitos e sente um frio na espinha. A ferramenta que deu a ele a liberdade para crescer tinha se tornado silenciosamente uma grande armadilha. Ele era refém de uma conta que ele não entendia. A história do Gabriel é fictícia, mas a dor dele é muito real. Você já sentiu esse frio na espinha? Já olhou para a fatura da AWS, Azure ou Google Cloud e se perguntou, para onde está indo todo esse dinheiro? Porque essa batalha silenciosa que o Gabriel estava travando, se você ainda não travou, é só uma questão de tempo. Vamos ser sinceros. Se você é um C-Level, um diretor de tecnologia ou até um gerente de produto, tem uma pergunta que provavelmente te tira o sono de vez em quando. Por que a nossa conta de nuvem só aumenta? Mês após mês, e ninguém parece saber exatamente por quê, como ter um vazamento de dinheiro invisível. Você sabe que está perdendo, mas não consegue encontrar o furo. E o pior, uma pesquisa recente de agora, final de 2025, mostrou um dado que é quase um soco no estômago. Quase 1/3 dos líderes de TI admitem que até metade do orçamento de nuvem é simplesmente desperdiçado, jogado fora. Pensa nisso, para uma conta de 100 mil reais por mês, são 50 mil que poderiam estar indo para inovação, para contratar talentos, para o marketing, mas estão indo para o lixo digital. A nuvem, que foi vendida como uma solução mágica de agilidade e pagamentos por uso, virou uma caixa preta de custos imprevisíveis. E a ironia é que a gente saiu dos nossos próprios data centers, que eram caros e complexos, para cair numa armadilha que pode ser ainda mais cara e complexa se não for gerenciada direito. Gerenciar custos na nuvem sem um método é como fazer uma viagem longa de carro sem nenhum medidor de combustível no painel. Você só descobre o problema quando o motor para no meio da estrada. E aí, meu amigo, o prejuízo já aconteceu. E é para resolver isso que existe um conceito, uma disciplina, na verdade, que está mudando o jogo das empresas mais inteligentes do mundo, o FinOps. E não é só mais uma sigla da moda, é a sua bússola nessa estrada. E eu não estou tirando isso da minha cabeça. Quando essa dor começou a ficar muito latente, eu fui fundo para entender o que estava acontecendo. Foi aí que eu encontrei o trabalho de caras como J.R. Storment e Michael Fuller, autores do livro Cloud FinOps, a bíblia desse movimento. A ideia central deles é genial. FinOps não é sobre economizar, é sobre ganhar mais dinheiro, conectando cada real gasto em tecnologia com o valor que ele gera. Mas aqui vem o pulo do gato. E quem diz isso é Otto Hillenbrand. Ele fala que, embora muitos vejam FinOps como um problema tecnológico, o mais difícil não é a tecnologia. O difícil é a mudança cultural, a maturidade da organização. É fazer o time de finanças, de produto e de engenharia falarem a mesma língua. E o mais louco é que os próprios provedores de nuvem estão empurrando essa mudança. James Greenfield, que é VP na AWS, disse em um evento da FinOps Foundation que a Amazon está investindo pesado para entregar dados de custo cada vez melhores, com o objetivo de sugar toda a indústria junto para essa nova realidade. Ele defende que os times de engenharia precisam ter acesso a esses dados de custo desde o início, para fazerem as escolhas mais inteligentes. É a evolução natural do DevOps, trazendo o financeiro para dentro da conversa desde o primeiro dia. E aí você pensa, ok, Matheus, teoria bonita, mas como isso funciona na prática? Vamos olhar para os gigantes. Pega a Netflix. Eles desenvolveram um ecossistema de ferramentas internas para dar visibilidade de custo para cada engenheiro. Eles transformaram o custo em uma métrica de engenharia. O Spotify, por sua vez, usa FinOps para medir o custo de cada experimento e cruzar com o engajamento do usuário. Essa feature justifica o custo? Se não, eles otimizam ou desligam. E não para por aí. O próprio Google Cloud, além de vender a infraestrutura, adota FinOps internamente de forma agressiva. Eles relatam economias de milhões de dólares simplesmente por orquestrar melhor os workloads e fazer reservas inteligentes de instâncias.
A Microsoft faz o mesmo no Azure, criando métricas de Unit Economics, ou seja, eles sabem exatamente quanto custa cada serviço por cliente, o que ajudou a aumentar a margem de lucro deles de forma brutal. Todos eles entenderam que a gestão inteligente da ferramenta que gera vantagem competitiva. Mas é aqui que vai um alerta de quem já viu isso dar muito errado. O mesmo Otto Hillenbrand contou um caso que ilustra o perigo perfeitamente. Um cliente dele conseguiu uma economia fantástica de 6 milhões de dólares com otimizações técnicas na nuvem. Um trabalho brilhante de engenharia. Só que, ao mesmo tempo, sem nenhuma comunicação, o time de finanças foi renegociar o contrato com o provedor de nuvem. E nessa negociação isolada, eles acabaram sem saber, anulando boa parte da economia que a engenharia tinha conquistado. É a prova que FinOps não é só sobre tecnologia, é sobre colaboração. Sem essa ponte, você pode estar jogando dinheiro fora por duas portas diferentes ao mesmo tempo. Ok, então como você, na sua empresa, começa a sair do caos para o controle? Como você traz essa inteligência para a sua realidade sem precisar ser a Netflix? Depois de muitos testes aqui na Areópagos, nós começamos a aplicar isso com muito sucesso para os nossos parceiros e condensamos um caminho em um mapa de 3 passos simples. É o Framework FinOps na prática. Passo 1. Informar. Esse é o alicerce. Você não pode gerenciar o que não pode ver. O primeiro passo é criar visibilidade total, usando etiquetas, as taggings, em cada recurso na nuvem. Essa máquina virtual pertence a qual projeto? E esse banco de dados atende a qual cliente? O objetivo é que no final do mês você consiga olhar para sua fatura e dizer exatamente para onde foi cada centavo. A meta aqui é eliminar a pergunta: quem gastou isso? O passo 2, otimizar. Com a visibilidade em mãos, a otimização fica óbvia. Você vai ver máquinas superdimensionadas, recursos de testes ligados no fim de semana, recursos órfãos. A otimização é a fase de agir, redimensionar, usar modelos de compra mais baratos como instâncias, spots ou reservadas e automatizar processos de ligar e desligar, o que não precisa estar rodando 24/7. Já o passo 3, operar. Esse é o passo mais importante. A mudança de cultura que Otto Hillenbrand falou, FinOps, não pode ser um projeto isolado. O custo precisa se tornar uma métrica de responsabilidade de todos. O time de produto pensa no custo da feature. O time de engenharia é recompensado por criar arquiteturas eficientes. O custo se torna parte do ciclo de vida do desenvolvimento, exatamente como James Greenfield da AWS defende. É aqui que a sua empresa para de apagar incêndios e começa a operar com previsibilidade e inteligência financeira. Então, eu quero te deixar com uma reflexão e um desafio prático. A reflexão é: qual é o custo de não fazer nada? E quanto dinheiro a sua empresa vai continuar jogando fora mês após mês por falta de visibilidade e principalmente por falta de colaboração entre os times? E o desafio que você pode começar amanhã é o seguinte: chame o seu time de engenharia e peça para eles listarem os 5 recursos mais caros na sua conta de nuvem. E para cada um deles, faça uma única pergunta: qual valor de negócio esse recurso está gerando nesse exato momento? A simplicidade dessa pergunta é assustadora e as respostas, ou a falta delas, vai te mostrar exatamente por onde começar a sua jornada FinOps. E aí, me conta, essa conversa te fez pensar em algum vazamento específico na sua operação? Qual foi o insight que mais te marcou? Deixa aqui para mim nos comentários. Eu vou adorar ler e trocar uma ideia com você. Não se esquece de curtir este vídeo se ele te ajudou e se inscrever no canal para não perder os próximos. Um abraço e até a próxima.